Viajar é bom, mas pode ser assustador. Coisas perturbadoras acontecem nas estradas, e é disso o nosso relato de hoje. Eu costumava trabalhar para uma pequena empresa de caminhões que entregava produtos congelados em lojas de vários estados. Na maior parte do tempo, eu faria 3 ou 4 entregas antes de voltar para o armazém e depois para casa. De vez em quando, porém, tínhamos uma rota de entrega longa, onde ficaríamos longe demais para voltar no mesmo dia, então teríamos que dormir em algum lugar. Durante a noite, antes de voltar, normalmente eu apenas estacionava o caminhão em um posto de caminhão e descansava por algumas horas e depois voltava para a estrada. De qualquer forma, eu estava programado para uma longa entrega. Nesse dia eu sabia que não iria voltar. Eu me arrumei e saí. Nada aconteceu durante todo o caminho. Dirigi, descarreguei o caminhão e comecei a voltar. Era bem tarde, por volta de 1 da manhã. Eu achei que deveria descansar por 1 ou 2 horas antes de continuar todo o caminho de volta. A última placa que vi de um posto de caminhões diz que ainda faltava uns 40 quilômetros para chegar lá. Eu tendo a me distrair por longos períodos de tempo ao dirigir por estradas longas e retas, especialmente tarde da noite quando ninguém mais está na estrada. Embora eu tenha visto algo piscar no meu espelho lateral, olhei para o lado e notei faróis brilhando logo atrás do reboque, mas não conseguia ver o carro de jeito nenhum. Isso geralmente significa que o carro está no meu ponto cego, porque está muito perto da parte de trás para eu não ver. Continuei na estrada na mesma velocidade, esperando que o carro entrasse na outra pista e me ultrapassasse. Mas para minha surpresa, ele continuou bem atrás de mim. Isso estava começando a me incomodar muito, pois eu sabia que se tivesse que frear por algum motivo, esse cara com certeza ia bater em mim. O posto de caminhões estava apenas a alguns km à frente, então eu tentei ignorá-los. Finalmente vi a placa da área de descanso e comecei a entrar. Enquanto eu estava virando, olhei para o espelho e vi o carro diminuir um pouco, mas depois ele continuou me seguindo para o estacionamento. Honestamente, eu não sabia o que pensar nesse ponto, mas imaginei que eu devo ter acidentalmente cortado ele há algum tempo, e ele só queria me xingar por isso. Eu já tinha encontrado muitos motoristas irritados nos meus anos de caminhoneiro, então eu estava bastante acostumado com isso, mas nunca tive ninguém me seguindo assim. Estacionei em um local vago e mudei para o ponto morto. O carro seguiu lentamente atrás de mim e continuou a se aproximar cada vez mais da parte de trás antes de finalmente parar. Novamente, ele estava muito perto para que eu o visse, mas nesse ponto estava ficando muito estranho. Saí e comecei a caminhar até a parte de trás para questioná-lo. Assim que fechei a porta do motorista com força, eles colocaram a marcha ré e saíram apressadamente. Eu não consegui ver muito bem, mas podia dizer que era um homem mais velho e o carro estava branco e enferrujado por toda parte. Parecia bastante semelhante a um daqueles carros antigos de polícia, com para-choques dianteiros e tudo mais. Fiquei lá fora, ao lado de trás do caminhão, por alguns minutos, verificando se tudo estava trancado com segurança e que eles não tinham voltado. Então entrei no caminhão. Verifiquei novamente todas as partes para ter certeza de que estavam trancadas e dei uma olhada rápida em todas as janelas em busca de mais carros. Então me deitei e fechei os olhos. Estranho, ouvi um estrondo ecoar pela carroceria e verifiquei no meu relógio, vendo que havia se passado quase 2 horas e já passava das 3 da manhã. Então houve outro estrondo, mas desta vez mais alto. Olhei para o espelho lateral e vi uma sombra muito fraca se movendo em direção à parte de trás. Desta vez fiquei muito assustado. Peguei uma faca pequena que eu guardava no compartimento do meio e comecei a ir para a parte de trás. Mas desta vez deixei a porta do motorista aberta para não fazer barulho. Quando me aproximei, me agachei um pouco e olhei por baixo da carroceria. Eu conseguia ver claramente alguém de pé, bem contra a traseira do caminhão, e o carro deles logo atrás com faróis apagados. Quando vi isso, uma onda de medo percorreu meu corpo e decidi não me aproximar mais. Em vez disso, gritei para eles. Minha voz estava um pouco trêmula, mas pareceu que deu certo. Eles correram para seu carro e saíram em alta velocidade. Olhando para a parte de trás, havia arranhões por todo o cadeado
e marcas claras como se eles estivessem tentando cortá-lo. Olhei ao redor para ver se outros caminhoneiros poderiam ter presenciado o incidente, mas o estacionamento estava bastante vazio. O estacionamento estava bem vazio. Depois de alguns minutos, acabei apenas voltando para a estrada e seguindo para casa. Nada mais aconteceu pelo resto da viagem. Sempre assumi que o homem estava apenas tentando roubar a minha carreta. Mas obviamente ele não sabia que eu estava voltando de uma entrega e que a carreta estava inteiramente vazia. De qualquer forma, ainda é a coisa mais inquietante que me aconteceu durante meus anos como caminhoneiro. E ainda fico paranoico às vezes com a sensação de que um carro pode estar me seguindo, sem eu nem saber. Recém-saído do trabalho, às 23 horas, estava voltando para casa normalmente, pois eu moro a várias milhas fora da cidade. É sempre muito silencioso e as estradas estão bastante vazias quando começo a me afastar e me aproximar de casa. Sempre gostei das viagens de volta do trabalho, achava-as tranquilas e uma forma agradável de relaxar após um longo dia. Virei uma estrada lateral que basicamente leva diretamente para minha casa. Esse era o meu caminho usual de volta para casa, que eu estava fazendo há anos e nunca tinha acontecido nada antes. Eu admito que era uma estrada um pouco assustadora à noite. Era muito mal iluminada e os lados da estrada eram cercados por florestas densas. Além disso, muitas vezes fica nebuloso nas horas mais tardias da noite. Novamente, quase ninguém está nessa estrada à noite e não há curvas ou qualquer outra coisa assim. Então a visibilidade nunca é muito problemática alguns minutos adiante. Vi através da neblina uma pequena luz piscando. Não consegui realmente dizer o quão longe estava, ou mesmo de que lado estava da estrada. Diminuí a velocidade e quando comecei a me aproximar, a luz se apagou completamente neste ponto. Eu estava a uns 24-32 km por hora. Quando fora da neblina, um carro pequeno sai do lado da estrada e para diretamente na minha frente. Tentei frear, mas já estava muito perto e meu carro bateu levemente na traseira deles. Fiquei meio chocado no início com o quão repentinamente tudo aconteceu. Mas notei que nenhum dos nossos carros realmente tinha muito dano. Não sabendo realmente o que fazer, abri a porta e fiquei ao lado do meu carro, esperando que eles fizessem o mesmo. Podia vê-los se movendo no banco da frente, mas não conseguia dizer o que estavam fazendo. Enquanto eu estava lá, olhei para o carro deles, notando como era antigo e desgastado, e que os faróis estavam todos desligados. Demorou, mas um homem saiu do carro lentamente e começou a se aproximar de mim. Pelo que pude ver, ele parecia ser um homem de meia idade e era um cara bastante grande. Decidi conversar e perguntei se estava tudo bem. Ele estava agindo um pouco estranho e olhando para todos os lados, sem fazer contato visual comigo. Após alguns segundos, ele respondeu: "Sim, desculpe." Eu não tinha certeza de como responder, mas ele estava começando a me deixar realmente desconfortável e eu não queria ficar em uma estrada vazia sozinha com ele. Eu disse a ele que não havia dano real em nenhum dos carros, que então eu iria voltar para a estrada e seguir o meu caminho. Mas quando comecei a alcançar minha porta do carro, ele me disse para esperar. Ele disse que queria verificar o carro dele em busca de danos antes de eu ir embora. Eu disse ok, e fiquei ao lado do meu carro, enquanto ele olhava para o para-choque traseiro. Mas então ele começou a andar ao redor do carro, fingindo olhar para ele em busca de danos. O que foi realmente estranho, porque eu só bati levemente no para-choque traseiro. Enquanto ele começava a ir para o lado do passageiro, vi uma figura grande se levantar do banco de trás e começar a se mover em direção à porta. Imediatamente entrei no meu carro e o tranquei enquanto um homem saía da porta de trás, e ambos começaram a acenar para mim dizendo para eu parar. Eu estava em pânico neste ponto e coloquei o carro em movimento, e fui ao contrário deles pela estrada olhando no retrovisor. Pude ver suas luzes se acenderem através da neblina. Eu pude ver suas luzes por cerca de 30 segundos, mas eventualmente elas desapareceram. Eu parei em um posto de gasolina que ficava a cerca de 5 minutos da minha casa e esperei lá apenas para garantir que eles não me seguissem indo para casa. Mas o carro nunca passou. Depois de esperar 15 minutos, fui para casa e decidi não chamar a polícia naquela hora,
pois não tinha certeza se estava apenas reagindo exageradamente ou não. Ainda não tenho certeza do que aquelas pessoas realmente queriam, mas quanto mais penso sobre tudo, aquela situação parecia errada. Não sei qual era o plano deles, mas parte de mim sente que algo muito perigoso estava prestes a acontecer se eu não tivesse saído de lá a tempo. Outra parte de mim deseja ter relatado o incidente, pois me pego imaginando se eles tivessem parado de me seguir para tentar atrair mais alguém para uma suposta armadilha deles.